Fala galera, meu nome é Ana Carolina, eu sou consultora de vendas e marketing aqui na Outbound Rive e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como acabar o estresse em seu time de vendas. Solta a vinheta, Rick. Para a gente começar, para quem acha que a reunião de fechamento entre o closer e o lead começa só a partir do momento que o closer liga para esse lead, está muito enganado. Essa reunião, ela começa muito antes e ela começa lá na etapa de Hunter. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre o tema de hoje, eu vou fazer uma introdução aqui para vocês e falar o porquê o SLA é importante. Para quem não conhece, o SLA, ou Service Level Agreement, ou Acordo de Serviço, numa tradução mais literal, ele é muito importante. Ele vai ser um alinhamento entre 3 públicos diferentes, o Hunter, o Closer e o Lead. E isso vai fazer com que lá na frente, você, gestor, tenha um resultado muito melhor e um resultado maior também. Então, depois que a gente entende por que o SLA é importante, a gente vai agora para uma etapa que a gente denomina aqui dentro da Outbound de compromisso de problema. E para quem acha que a etapa de fechamento começa a partir do momento em que o closer vai ligar para o lead, está muito errado. Essa etapa ela vai acontecer lá atrás com o Hunter e para a gente simplificar um pouquinho mais de como essa etapa deve acontecer, a gente tem aqui as 3 perguntas mais importantes que devem ser validadas pelo Hunter lá na reunião de pré-qualificação. A primeira pergunta é: o lead tem um problema que a sua empresa pode resolver? Aqui a gente sempre vai tentar, ao longo da nossa conversa e usando algumas das metodologias que a gente usa aqui na própria Outbound, que a gente conhece aí como metodologias de pré-qualificação, o Spin Selling, para fazer isso. A gente tem que, ao longo da conversa, validar se realmente aquele problema que o lead está falando para a gente durante a conversa é um problema que hoje a nossa empresa tem a solução para resolver aquilo para ele. Beleza, validando o problema com lead, a gente agora vai partir para uma segunda pergunta. Nessa pergunta, a gente vai entender se ele realmente reconhece que tem esse problema. E mais uma vez, a gente pode usar o Spin Selling aí para ajudar a gente, trazendo algumas perguntas que vão fazer com que o lead enxergue benefícios em resolver esse problema com a gente. Partindo daí, ele vai ter esse reconhecimento tão desejado e tão esperado que a gente precisa dele. Logo em seguida, a mais importante das perguntas é se é uma prioridade para esse lead resolver esse problema. Por quê? Essa pergunta ela vai impactar na nossa reunião de fechamento. Por quê? O lead tem que estar no nosso time correto, porque se ele não estiver no time correto, ou se para ele naquele momento é preciso que ele resolva outras demandas da nossa empresa, não faz sentido esse lead passar para uma próxima etapa e ir para uma possível reunião de fechamento. Beleza, pessoal. Além de fazer as 3 perguntas mais importantes, algumas informações também precisam estar bem claras. E quais são essas informações? Como que é o processo e a solução dele? Aqui a gente vai entender um pouquinho mais qual que é o processo que essa pessoa utiliza e qual solução que ele tem hoje dentro do mercado. Além disso, a gente vai perguntar para essa pessoa também se ele já utiliza alguma outra solução. A gente também precisa saber se, no cenário atual dessa pessoa, ela já faz a utilização de outra ferramenta. Essa ferramenta pode ser uma ferramenta que a gente vai otimizar ao longo do processo, ou uma ferramenta que possa vir a ser retirada dentro do processo, mas é ideal que essa informação seja muito bem validada dentro dessa pergunta para o Hunter, para o closer chegar um pouquinho mais preparado para a reunião de fechamento e caso ele receba alguma objeção também relacionada a essa pergunta, ele já ter um pouco mais de preparação para respondê-la. Além disso, a gente também precisa entender aí quantas pessoas estão envolvidas dentro do processo. Por quê? A gente precisa entender ali qual que é o time que a pessoa está utilizando naquele momento, se as pessoas que estão dentro desse time são pessoas que a gente também vai conseguir utilizar dentro do nosso processo. Uma pergunta também muito importante que vai ajudar o closer, caso ele receba alguma objeção relacionada a time, a número de pessoas, ele também vai ter se preparado previamente para responder essa pergunta. Além disso, a gente também precisa entender com essa pessoa qual é o mercado dela. Então, quem ela vem prospectando aí ao longo deste período? Quem é a pessoa que ela pretende chegar?
Essas são algumas das informações que a gente utiliza aqui na Outbound e é claro que essas informações vão variar aí de acordo com cada contexto e com cada empresa. A gente trouxe aqui como um caráter de explicar para vocês melhor como essas informações podem ser divididas para que elas sejam validadas aí juntamente entre o Hunter e o Lead. Beleza, pessoal, depois que a gente já tem todas as informações necessárias, a gente vai passar para uma segunda etapa, que é a etapa que a gente chama aí de compromisso de solução, que é exatamente a etapa onde o closer vai ligar ou, enfim, vai para uma reunião presencial com o lead para começar aí dar início a uma conversa relacionada a fechamento. E como que a gente vai fazer isso? É muito importante que esse início de conversa ele seja muito bem validado, porque é aonde a gente vai conseguir ali quebrar o gelo da ligação, porque a gente vai estar conversando com uma pessoa que teoricamente a gente nunca se falou na vida e a gente precisa deixar essa pessoa bem à vontade ali para estar conversando com a gente e trazendo as informações necessárias. E além disso também vai ser onde a gente já vai aí colocar essa pessoa mais a par um pouquinho sobre as nossas soluções e o que a gente tem para falar com ela naquele momento. E aí, a gente divide esse início, essa primeira parte da call, em algumas etapas. A primeira etapa que a gente chama aí é o ACE, tá? O ACE vai ser o seguinte, quando a gente falar do ACE em específico, a gente, em um primeiro momento, vai agradecer aquela pessoa pela disponibilidade que ela teve de estar ali conversando com a gente. A ideia de fazer esse agradecimento logo no começo da call é para deixar a pessoa um pouquinho mais à vontade e para quebrar aquele gelo ali de duas pessoas que ainda não se falaram e que vão ter uma conversa aí pela primeira vez. Então, a gente sempre vai agradecer essa pessoa nesse primeiro momento. Logo em seguida, a gente vai checar o tempo de reunião aí pré-determinado antes pelo Hunter, que já combinou com essa pessoa previamente um tempo que a gente gastaria para essa reunião. A gente também vai trazer essa questão de validar para gerar aí autoridade e que aquela pessoa entenda que aquele tempo combinado lá atrás vai ser exatamente o tempo que a gente vai gastar para dar continuidade aí na nossa reunião de fechamento. Logo em seguida, a gente vai falar para essa pessoa aí quais são os nossos objetivos, qual é o nosso propósito com aquela ligação, com aquela conversa. E aí, a gente também, nessa etapa, vai deixar bem aberto para essa pessoa trazer o cenário dela e já contextualizar esse cenário dela às nossas possíveis soluções. Logo em seguida, terminando o ACE, o próximo ponto é a agenda. E o que a gente vai fazer nessa agenda? É legal a gente sempre ter, em um momento anterior, ter anotado o que a gente pretende falar com essa pessoa no momento da ligação, para a gente revalidar esses pontos ao longo da agenda. A agenda tem exatamente esse objetivo, trazer essa revalidação dos pontos que serão tratados dentro da conversa, mais uma vez, para gerar autoridade, para que aquela pessoa saiba exatamente quais os assuntos serão tratados ao longo daquela conversa. Além disso, a agenda é uma ótima oportunidade para, caso você traga algum aspecto que a pessoa ainda não tenha trago na conversa, ela possa te falar. Então, com a agenda, a gente consegue ter essa interação maior com a pessoa e deixá-la bem ciente de tudo que vai acontecer ao longo da call, também evitando a questão de, muitas vezes o lead chega falando muita coisa, ele chega querendo ter aí um envolvimento maior e a gente já deixou bem claro para ele o que vai acontecer ao longo da nossa conversa, e isso também vai ajudar com que a gente faça que o lead não fuja do contexto pré-determinado na nossa agenda, beleza? Partindo desse ponto, fazendo essas duas interações, tanto de ACE quanto da agenda, a gente vai ter validado aí a nossa autoridade dentro da call. E isso é muito importante, porque o lead precisa entender que, mesmo a gente realizando a escutativa ao longo da reunião de fechamento, quem está sob o controle da conversa somos nós. E os direcionamentos ao longo da call também serão dados por nós. Depois que a gente faz isso, é a hora de deixar o lead mais à vontade dentro da call. E é o que a gente chama de pacto de confiança. O pacto de confiança, ele vai ter aí como objetivo principal deixar algumas informações aí bem validadas com o lead e deixar esse lead bem à vontade para trazer todas as informações que serão solicitadas por ele ao longo da conversa e também deixar bem claro para essa pessoa que a gente está ali para entender o cenário que ela está vivendo naquele momento. Se aquele cenário se encaixar dentro da nossa solução, a gente vai apresentar a solução para ela e se esse cenário não se encaixar bem na nossa solução, a gente também vai deixar isso bem claro para essa pessoa. E por isso, no pacto de confiança, a gente pede para que essa pessoa
responda a todas as perguntas que ela for solicitada ao longo do fechamento e também para que essa pessoa aí seja bem aberta ao longo da conversa. Beleza, validado o ACE mais a agenda, a autoridade dentro da call, feito o pacto de confiança, a gente vai para o aprofundamento de contexto. É no aprofundamento de contexto que a gente vai utilizar as informações que foram geradas dentro das perguntas importantes, mais as informações que são relacionadas ao contexto do lead. Aqui a gente vai trazer para a pessoa uma conversa onde, além de validar as informações que já foram previamente trazidas pelo Hunter, a gente também vai deixar a pessoa à vontade para trazer informações que ela acha relevante de serem tratadas nesse momento. E agora, pessoal, eu vou trazer para vocês duas perguntas que podem ser utilizadas aí antes do aprofundamento. Duas perguntinhas bônus. Se a gente estiver falando aí de um lead que venha oriundo de inbound, que é um lead que chegou até a gente, seja por meio de site ou seja por meio de blog, a gente sempre vai perguntar para essa pessoa qual foi o real motivo dela estar procurando a gente. Agora, quando a gente estiver falando de um lead aí que é oriundo de outbound, que a gente chegou até ele, vale a pena a gente perguntar para essa pessoa também o que levou essa pessoa a dar continuidade no processo com a gente. A partir dessas perguntas, pessoal, a gente não vai trazer apenas informações nossas, mas a gente também vai ter conseguido validar com essa pessoa o real interesse em estar participando dessa reunião de fechamento com a gente. Então, beleza, pessoal, não esquece de marcar o sininho, curtir o nosso vídeo, deixar o comentário aqui e também se inscrever na nossa página para receber os nossos conteúdos aí em primeira mão. Valeu, até a próxima!